Fala pessoal, bem-vindo ao canal Topografia Descomplicada. E eu vou falar para vocês sobre levantamento topográfico, tá? Planimétrico, utilizando o método das irradiações. Então, levantamento topográfico pelo método, aqui olha só, planimétrico, tá? Planimétrico, método das irradiações. Tá? Muito empregado. Se eu for utilizar esse método sozinho, tá? Apenas eu vou realizar o levantamento apenas com esse método. Esse método não possibilita o controle dos erros angular e linear, tá certo? Mas é muito rápido e prático. Normalmente, também a gente utiliza esse método das radiações associado ao método da poligonação. Então aqui, tá? Vamos supor que a sua área, tá, seja essa daqui, ó. Para facilitar, vou colocar aqui 4 vértices, tá? Então vamos supor que você tem esse lote aqui, ó. Você foi e materializou os vértices do lote. E aí você fala o seguinte, pô, de um único ponto eu consigo visualizar do único ponto de instalação do instrumento, do equipamento, no caso do teodolito ou da estação total, você consegue visar todos esses vértices aqui, tá? Tem visada, tá? Então o que acontece? Você vai escolher um local que você possa instalar, no caso eu vou dar o exemplo aqui como se estivesse instalando teodolito, mas vale para estação total também. Então vou colocar aqui, ó, e esse ponto aqui eu vou colocar aqui, ó, PP, ponto de partida, tá certo? E aqui eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4. O que você faz? Ó, eu instalei o equipamento, tá? Centralizei, nivelei, coloquei o meu piquete lá, materializando meu ponto topográfico. Fiz a orientação. Essa orientação pode ser para um norte arbitrário, pode ser para um norte verdadeiro, magnético, tá? Se você utilizar uma bússola, uma declinatória, você vai realizar a orientação do equipamento em relação ao norte magnético. Vou colocar aqui, olha só, o norte, tá? Vou trabalhar com o norte arbitrário, tá? Peguei um ponto num poste, no meio fio, enfim. Você vai colocar um ponto lá de forma que você consiga que esse ponto não mude, né? Que ele fique fixo lá, tá certo? Porque vai servir de referência para você. Então, quando eu meço o ângulo a partir de uma direção de referência, né, até o ponto de interesse, eu tenho o que a gente chama de azimuth, tá? É um ângulo horizontal que parte do norte, tá? Varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então o que eu vou fazer? Olha só, estacionei aqui em ponto PP, orientei meu equipamento para o norte arbitrário. O que eu fiz? Ó, eu zerei o equipamento nessa direção, zerei, tá? Então zerei. E aí eu faço o que? A pontaria para o ponto 1. Coloco lá o que? Primeiro a baliza para medir o ângulo horizontal, tá? E depois eu coloco a mira para medir os fios estadímetro e poder determinar a distância horizontal, tá? Se fosse plano altimétrico, eu mediria também a altura do instrumento para poder determinar a diferença de nível. Então, o que eu faço? Olha só, eu meço esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo daqui é um ângulo horizontal e é denominado de azimuth. E medir a distância horizontal aqui também, ó. Vou chamar de 1, DH1. Depois, eu trouxe o que? A baliza, vim para cá e coloquei a baliza aqui.
medir o que? Este ângulo horizontal, que é o azimuth, tá? Aqui é o azimuth de P para 1, aqui é o azimuth de P para 2. E medir a distância horizontal 2. Depois, eu coloquei a minha baliza aqui no ponto 3, tá? E medi esse azimuth. Vou colocar aqui, ó. Medir este azimuth daqui, ó. Azimuth de PP para 3. Tá certo? E medir essa distância horizontal aqui 3. Para finalizar, coloquei a baliza aqui, tá? Medir este azimuth daqui, tá? Então, puxei a setinha aqui, azimuth PP 4. E medir a distância horizontal 4 aqui. Então, o que eu faço? Eu vou ter aqui, vamos para poder fazer eu terminei o trabalho de campo, tá? Eu terminei o trabalho de campo e agora eu vou representar aqui os valores. A gente vai estimar aqui os valores, tá? De acordo com a figura, para a gente realizar os cálculos. Ó, como dado, tá? Inicial, você tem x de pp, que eu vou falar que vale 1000, e y de pp, que eu vou falar que vale 2000, tá? Metros. Tá? Então eu vou arbitrar as coordenadas iniciais do ponto pp. Depois, agora dados observados em campo, dados medidos, dados medidos ou mensurados. Você tem que eu vou colocar aqui, ó, distâncias e ângulos. No caso aqui são os azimuths, tá? São os azimuths. Que eu tenho? Distância. Distância 1, distância horizontal 1, distância horizontal 2, distância horizontal 3, distância horizontal 4. Eu tenho azimuth. Azimuth de PP para 1, azimuth de PP para 2, azimuth de PP para 3 e azimuth de PP para 4, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, ó, qual que é esse azimuth aqui de PP para 1. Vou colocar 275 graus. 275 graus, 10 minutos e 20 segundos, tá? Eu coloquei esse valor, olha só, aqui daria 270, então 275, tá? 275. Qual que é a distância? Vou colocar aqui, ó, 100 metros, tá? 100 metros. Tá? Para facilitar aqui, vou colocar aqui, ó, distância em metros. Qual que é a distância horizontal 2? Vou colocar 120 metros. Qual que é o azimuth? Olha só, esse azimuth aqui, ó, de PP para 2. Olha, esse valor angular aqui, 46 graus, tá certo? 46 graus, 15 minutos e 10 segundos. Estou estimando aqui, tá, pessoal? Isso aqui você vai medir em campo com o auxílio aqui do teodolito da estação total. Vamos lá. Distância horizontal 3. Vou colocar 150 metros. Tá? O azimuth de PP para 3. Olha só, 90 graus. Vou colocar 30, 125 graus. 125 graus. Ó. Isso aí, 125 graus, 50 minutos e 40 segundos. Distância horizontal aqui 4.
Vou colocar 140 metros. Qual que é o azimuth? Olha aqui, 180 mais 20 graus, 200. Então, 200 graus, 10 minutos e 55 segundos. Tá certo? Então, esses são os valores, tá, que eu medi em campo, que eu coletei em campo, com auxílio ou do teodolito, tá? E com os acessórios, né? A mira, nível de cantoneira, enfim. Ou a estação total e o acessório, bastão, prisma e assim por diante. Então, dados esses valores de campo aqui, isso aqui foi arbitrado, eu quero o seguinte: calcule as coordenadas dos pontos 1, 2, 3 e 4, tá? Então, eu quero que calcule as coordenadas dos pontos 1, 2, 3 e 4 deste levantamento topográfico planimétrico com o uso do método das irradiações. Então, vou colocar aqui os cálculos, tá? Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para que vocês tenham acesso aí à parte prática deste exercício. Então é isso aí, um abraço, até mais.